Olá galera, aqui quem fala é o professor Nilvan e na aula de hoje nós veremos frações e esse assunto de frações será dividido em duas partes. A primeira que será nesta aula e outra parte será em outra. Então, o que veremos na aula de hoje? Nós veremos número fracionário, fração mista e fração equivalente. Frações. As frações elas são utilizadas para representar partes de algo inteiro. Então, nós usamos as frações para representar uma parte de algo que está inteiro. Nós vamos ver aqui alguns exemplos de frações. É quando temos um número, uma barra, e embaixo desse número temos outro número. Então, essa expressão, essa simbologia que é chamada de fração. E que elas vão representar a parte de algo inteiro. Então, gente, nas frações, este número de cima aqui, ele é chamado de numerador. E esse de baixo aqui é chamado de denominador. Essa fração aqui ela pode ser lida assim, 2/5 ou 2/5. Número fracionário. Vamos ver agora uma ideia de uma fração. Nós temos aqui um garoto segurando uma folha de um papel. Bruno, ele pretende dividir uma folha de cartolina, né? Ah, eu errei! Corta. Frações. As frações são utilizadas para representar partes de algo inteiro. Então, as frações, que são essas representações matemáticas aqui, tem um 7, uma barra, um 5, um 6, uma barra, um 4, um 10, uma barra, um 7, um 9, uma barra, um 4, elas são chamadas de frações e elas representam uma parte, apenas uma parte de algo que está inteiro. Então, nas frações, nós teremos o numerador, que é este número que está em cima, e teremos o denominador, que é este número que está embaixo. Nós vamos ler essa fração assim, 2/5 ou 2/5. Bom, nós vamos agora ver um exemplo que envolve uma fração, para vocês criarem a ideia deste número fracionário ou fração. Temos aqui um garoto segurando uma cartolina, né? O Bruno. Ele pretende dividir uma folha de cartolina em 5 partes iguais. Observem que a folha é branca e ele quer dividir essa folha aqui em 5 partes iguais. Então, essa folha aqui ela representa um inteiro, né? Porque ela está inteira, então, consequentemente, ela é uma parte inteira, ela está completa. O que foi que Bruno fez? Cada parte corresponde a 1/5 da unidade ou a quinta parte da folha. Observem que Bruno ele quer dividir a folha da cartolina em 5 partes. O que foi que ele fez? Ele dividiu, né? Fez aqui 5, 1, 2, 3, 4, fez 4 traços. Dividir na cartolina em quantas partes? 5. 1, 2, 3, 4, 5. E observe o quê? Que essa parte aqui, ó, que está colorida, ou cada parte aqui, ela representa o quê? 1/5. 1 é a parte e 5 são as outras partes. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a fração ela representa essa divisão que o Bruno fez. Ele dividiu em 5 partes e uma parte, ela é o quê? Uma parte, o número de cima, do todo, que é 5 partes, que nós lemos 1/5. Bruno utilizou 3 dessas partes em um trabalho escolar. A parte da cartolina utilizada correspondia a 3/5 do inteiro. Então, o Bruno ele usou apenas 3 partes, galera, que é essa colorida aqui, ó. E a parte inteira é quanto? São 5 partes. Então, se quisermos representar na fração, nós escrevemos assim, o 3, que é a parte que ele usou, sobre 5,
que é as 5 partes. Então, nós representaremos assim, matematicamente, 3/5, ou 3 sobre 5. Então, observem aqui este inteiro. Nós vimos que a fração ela representa partes ou parte de um inteiro. Então, observe aqui. Se nós tivéssemos que escrever isso aqui numa fração, como seria? Nós temos aqui uma parte, né, colorida. Se nós tivéssemos que representar a parte colorida, como seria? Temos uma parte colorida e temos 1, 2, 3, 4 partes. Então, é uma colorida das 4 partes. Então, nós poderemos representar assim, 1 sobre 4, onde o número 1 representa a parte colorida e 4 as outras 4 partes. Este outro aqui, esse outro círculo, ele foi dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Observem que nós queremos representar em forma de fração apenas a parte colorida, né? Essas duas. Então é o que? Se são 8 partes e só tem 2 coloridas, então nós colocamos 2/8 ou 2 sobre 8. Então essa fração aqui representa essa parte aqui, que é 2, parte colorida 2, sobre 8 do todo, né? Temos aqui um quadrado todo quadriculado. E qual é a fração que vai representar essa parte aqui, ó, essa parte colorida, esses 4 quadros? Nós temos quantos quadros? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então a parte inteira é 16. E nós queremos apenas representar 4 partes da parte inteira. Então nós escrevemos primeiro 4, né, que é as 4 partes coloridas, e a parte inteira embaixo, 16. Então, observem que neste desenho nós representamos a parte colorida de cada de cada figura. E observem que a parte inteira, ou seja, todo o desenho, ele é o denominador, né? Aqui tem 4, que representa as 4 partes inteiras, aqui 8, as 8 deste outro desenho, e aqui 16 deste outro desenho. Então, o denominador ele representa a parte inteira, e o numerador apenas a parte da parte inteira. Então, dois números naturais a e b, com b diferente de zero, quando escritos na forma a sobre b, representam uma fração, em que b é o denominador, indica em quantas partes iguais o inteiro foi dividido, e a, o numerador, indica quantas partes dessas partes foram tomadas. Então, nós temos aqui a sobre b, né? O b é o denominador e o a é o numerador. O b é a parte inteira e o a é a parte que foi removida, a parte que está separando a parte inteira. Vejamos aqui como se lê algumas frações. Temos aqui frações com denominador de 2 a 9, né? Temos aqui o denominador que é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E nós lemos assim, o 2 é meio, 3 é terço, 4 é quarto, 5 é quinto, 6 é sexto, 6 é sétimo, 7 é sétimo, 8 é oitavo e 9 é nono. Então, esses números aqui são os números que... Esses números aqui, esses números, é como se lê o denominador. Então, se nós tivermos 2 em cima e 3 embaixo, 3 é um denominador. Como é que eu vou ler? Eu leio 2, como se lê aqui de acordo com o quadro, terço. Então, 2 terços. E essa outra fração aqui é 1 sobre quem? 1 sexto, galera. Então, nós lemos 1 sexto. E frações com denominadores que é uma potência de base 10. Essas já recebem outra forma de ler. Então, se o denominador for 10, 100, ou 1000, e assim sucessivamente, como é que nós vamos ler, de acordo com esse quadro aqui? Tivemos aqui o 3 embaixo o 10. Lê-se 3 décimos.
17 centésimos e assim sucessivamente. Então, vamos agora ver alguns tipos de frações. Temos a fração mista. O que vem a ser a fração mista? Observem este desenho. Nós temos aqui um quadro completamente pintado e outro quadro dividido em 4 partes, só que só uma está pintada. Como é que eu represento esse quadro aqui pintado em fração? Se são 4 partes, o denominador é 4 e a parte pintada também é 4, né? Então fica 4/4, ou 4 dividido por 4. Mais, né? Como é que eu vou representar isso tudo em fração? Isso aqui, o denominador é 4 e o numerador é quem? Apenas 1, que representa a parte do inteiro 4. Então, isso aqui é igual ao número 1, né? Já que 4 dividido por 4 é 1, mais 1/4. Então, a fração mista é isso. Você tem uma parte inteira, caso 1, mais uma fração, uma parte do inteiro, que é isso que pode ser representado assim, sem o sinal mais. Então, como vocês podem observar, né, que é a parte inteira, mais 1/4, ele pode ser representado assim, né, que é chamada de fração mista. Ela é igual a 1 mais 1/4, e isso aqui vocês podem escrever outra fração, que é essa aqui, ó, 5/4. Observem que o numerador ele é maior que o denominador. Então, quando o numerador for maior que o denominador, isso significa que aquela fração é mista. Mas como é que eu obtenho ela? Se você tem a parte inteira aqui, ó, como 1 mais 1, se você tem a parte inteira mais a fração, como é que você chega na fração completa, como está aqui? Você só multiplica 4 vezes 1, multiplica 4 vezes 1 e depois soma com o numerador. Então você conserva a base 4, multiplica 4 vezes 1, que dá 4, mais 1, 5. Então você obtém ali a fração mista completa. Frações equivalentes. O que vem a ser frações equivalentes? Vamos observar esta figura. Observe aqui que nós temos uma parte inteira e que ela foi dividida aqui em... Essa aqui foi dividida em 3 partes, essa aqui foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa aqui em outras partes, essa aqui em outras. Observe que a fração que representa a primeira aqui, ó, esse primeiro quadro, é o que? 2/3. Essa outra aqui é o que? 1, 2, 3, 4, numerador. E a parte inteira é quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Essa outra, a parte inteira é representada por qual número? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 9. E a parte colorida é representada por 6. Ó. E este outro aqui, a parte inteira é por 12 e a parte colorida é por 8. Mas o que isso significa? Que frações que representam a mesma parte de um inteiro são chamadas de frações equivalentes. Então, gente, a ideia de fração equivalente é essa. Essa fração aqui, ela é equivalente a esta outra, e a esta outra, e a esta outra. Por quê? Porque, embora elas tenham números diferentes no numerador e no denominador, elas representam a mesma parte inteira, né? Como vocês podem observar aqui. Elas só foram divididas em a mesma parte inteira que foi dividida em várias partes, mas é a mesma coisa, a mesma quantidade. Propriedade das frações equivalentes. Multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número natural diferente, de 0, obtemos uma fração equivalente à fração inicial. Vamos multiplicar e dividir, por exemplo, o numerador e o denominador da fração 4/6 ou 4/6 por 2. Então, se nós multiplicarmos por 2, o 4 e 6 vai dar 8/12. Ele quer dizer o quê? Que quando você multiplica uma fração por um número natural, essa fração vai ser, o resultado dessa multiplicação vai ser outra fração que é equivalente à primeira.
E quando você divide os dois números por um mesmo número natural, como aqui, ó, 4, 6, dividido por 2, tanto 4 quanto 6, dá 2 terços, que é equivalente a 4 sextos. Então, 4 sextos é equivalente a 8 sobre 12, que é o resultado de uma multiplicação por um número natural, e também é equivalente a 2 terços, que é resultado de uma divisão por um número natural. Bom, galera, essa foi a nossa primeira aula sobre frações.